Eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou falar sobre equilíbrio químico. Bom, a gente tem alguns tipos de equilíbrio químico, entre eles o equilíbrio iônico, o equilíbrio de solubilidade e o equilíbrio de reação. E eu vou explicar todos eles neste vídeo. Bom, o equilíbrio químico ele acontece em reações reversíveis. Porque quando a gente estuda o início de reação química e tal, a gente estuda reações que você tem dois reagentes formando dois produtos. Geralmente é um ácido e uma base, formando sal e água, no caso da reação de neutralização. Só que agora a gente vai estudar as reações que elas são reversíveis. Essas reações reversíveis, muitas vezes a gente nem percebe ela no nosso dia a dia, porque como eu vou explicar aqui, ela está frequentemente acontecendo, então não dá nem para ver a alteração do sistema. Então a reação reversível é quando a reação estabiliza, tem o equilíbrio da reação. O equilíbrio da reação é quando a velocidade de reação direta e indireta é o mesmo. A reação direta é no sentido que a gente já está acostumado, da esquerda para a direita, reagente formando produto. Só que nesse caso aqui, vai estar acontecendo também uma reação da direita para a esquerda, que é a reação que a gente chama de reação não direta. Tá? Então a direta é do sentido que a gente já está acostumado e a indireta é para o sentido oposto. Essas reações, elas vão estar acontecendo na mesma velocidade. Então, vai estar os reagentes formando produto e o produto voltando a ser reagente. A gente não consegue perceber esse tipo de reação exatamente por isso, porque está na mesma velocidade. Então, depois que equilibra, não vai alterar as quantidades nem de reagente nem de produto. A concentração vai se manter. Exceto no caso que alguém fizer uma alteração nesse sistema, alguém mudar a concentração. Mas o sistema em si sozinho ele não vai alterar as concentrações, exatamente porque a velocidade está a mesma, da reação direta e da indireta. No caso da inversa. Não quer dizer que as quantidades de produto e reagente sejam as mesmas. Até porque cada reação vai ter o seu equilíbrio em algum estágio. Então pode ser que equilibre tendo mais produto, equilibre tendo mais reagente, isso vai depender de reação para reação. E para isso vai servir também o deslocamento do equilíbrio. Depois que equilibra, as concentrações de produto e reagente vão se manter constantes. E toda reação que entra em equilíbrio, ela é reversível. A reação ela vai ter uma constante de equilíbrio. Calcula através das concentrações de produto e reagente e ela é dada por essa equação daqui. O valor numérico da constante, ele não é alterado quando se altera o equilíbrio. Ele só é alterado quando altera a temperatura. E eu vou explicar sobre isso quando eu falar sobre o que vai alterar esse equilíbrio. A constante ela também pode ser calculada através da pressão, só que é só quando tiver substância gasosa, porque a pressão só influencia numa reação quando as substâncias são gasosas. O valor da constante, ele vai informar se o rendimento da reação vai ser bom ou ruim. Por quê? Por que a gente faz a reação? Para formar certos produtos. Só que se a reação entra em equilíbrio, tá formando esse produto que a gente quer, só que esse produto tá voltando a formar reagente. Então, a gente vai precisar, colher aquele produto. Então, a gente vai olhar o valor da constante para ver se o rendimento vai ser bom pra gente ou ruim. Quanto maior o valor da constante, forma mais produto. E quanto menor o valor da constante, forma mais reagente. E uma coisa que eu esqueci de falar é que quando a gente estiver falando de reações que entram em equilíbrio, a gente não vai usar mais a setinha. A gente usa esse símbolo daqui. O aumento do equilíbrio acontece quando uma perturbação externa vai deslocar esse equilíbrio, ou para o lado da direta ou para o lado da inversa. Várias coisas podem alterar. Se tiver substância gasosa, a pressão altera, a temperatura pode alterar, a gente pode alterar as concentrações dos produtos ou do reagente. Se a gente eleva a pressão, desloca no sentido de menor volume. Se a gente abaixa a pressão, desloca no sentido de maior volume. O volume tem a ver com o número de mols, ou seja, maior número de mols ou menor número de mols. A temperatura é a única coisa que consegue tanto deslocar o equilíbrio quanto alterar o valor da constante de equilíbrio. E existe uma temperatura certa para deslocar o equilíbrio de cada reação. Tem temperatura que não vai deslocar o equilíbrio, então existe a temperatura certa. E tem que controlar essa temperatura para um valor ideal, dependendo do tanto que se quer deslocar e o tanto de substância que quer se formar. Aumenta a temperatura, desloca para o lado endotérmico, o lado reagente-produto, reação direta, esquerda-direita. Abaixa a temperatura, desloca para o lado exotérmico, produto-reagente,
da direita para a esquerda, reação inversa. Esse deslocamento do equilíbrio é dado pelo princípio de Le Chatelier. Ele fala que quando alguma ação externa desloca o equilíbrio, a reação vai, rebater, digamos assim, de forma contrária àquela perturbação. Se adicionar catalisador a essa reação, ele não vai deslocar o equilíbrio. Ele pode fazer com que chegue ao equilíbrio mais rápido ou mais devagar, mas ele não vai nem alterar a constante, nem alterar o equilíbrio dessa reação. Agora eu vou falar sobre o equilíbrio iônico. O equilíbrio iônico também vai acontecer em reações reversíveis. A gente só vai ter equilíbrio e reação reversível. E a gente agora não vai ter mais a constante de equilíbrio. A gente vai ter a Ka, que é a constante de acidez, e Kb, que é a constante de basicidade. E aí eu vou falar também um pouco sobre a Kw, que é a constante water, constante da água. Só lembrando que os ácidos, quando em contato com água, eles ionizam, liberando H+. E as bases em contato com água dissociam, liberando OH-. O valor da Ka ele vai indicar a força dos ácidos, porque quanto mais forte é um ácido, mais ele vai ionizar. Então, quanto maior a Ka, constante de acidez, mais forte é o ácido. E quanto menor a Ka, mais fraco é esse ácido. A mesma coisa para a base. A base, ela dissocia em contato com a água. Então, quanto mais forte é a base, mais dissocia. Então, quanto maior o valor da Kb, mais forte é a base. E quanto menor o valor da Kb, mais fraca vai ser essa base. E aí eu falei da Kw, que é a constante da água. Foi colocado que a constante da água é 10 elevado a menos 14, que seria como se fosse um pH 14. A constante da água é o que serve de base para a gente falar de pH e pOH. A gente sabe que o pH é o que indica a acidez. Então, de 0 até 7, o meio tá ácido. 7 é neutro, de 7 a 14 o meio tá básico. Constante D, por exemplo, 10 elevado a menos 3, o pH é 3. Entendeu? Então, vai funcionar assim. E lembrando que, por exemplo, se eu tenho o pH 10 a menos 3, eu vou ter o pOH 10 a menos 11. Tá? Porque no final tem que dar 14, exatamente porque se baseia na constante da água, tá bom? Para encontrar essa constante de equilíbrio, tem que multiplicar as concentrações dos íons. Só que no caso da água pura, água destilada, a quantidade de íons é a mesma, tanto de H+, quanto de OH-. Para perturbar esse equilíbrio, é só você adicionar mais ácido ou mais base, e aí ele vai perturbar para o lado que você adicionar. Então, por exemplo, se eu tenho uma reação que do lado esquerdo tem ácido formando base do lado direito e eu adicionar mais ácido, vai formar mais produto também, consequentemente. E por último, a gente tem o equilíbrio de solubilidade, que a constante é o Kps ou Ks, e ele indica se aquela substância é muito ou pouco solúvel. Então, quanto maior a constante, mais solúvel é aquela substância. Quanto menor é a constante, menos solúvel é a substância. Por quê? Porque essa constante, ela vai avaliar só o produto. Então, a fórmula que a gente vai usar é só para multiplicar as concentrações dos produtos, tá? E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo.